Não, meus queridos alunos, pais e responsáveis, não é um filme da Disney. É melhor do que isso. É aula de geografia com a professora Jéssica para as turmas do quarto ano A e B. Hoje faremos uma revisão de conteúdo. Antes de qualquer coisa, é preciso saber que nenhuma distância é grande demais quando temos um Deus que nos une. Vamos orar? Tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Jesus. Colossenses 3:23. Amém? Vamos ver o que teremos que fazer hoje. Número 1. Grifar as partes mais importantes no livro didático, como fazemos em sala de aula. Número 2. Vamos rever os conteúdos que trabalhamos este mês. Número 3. Vamos estudar cada um deles profundamente. E número 4. Iremos praticar por meio de exercícios. Estamos distantes fisicamente, mas o nosso compromisso com o aprendizado permanece. Juntos por um mundo melhor. Nós vimos este mês que as paisagens são transformadas pelo ser humano e pela natureza, nas páginas 290 e 291 do livro didático. Alguns alunos talvez já tenham grifado essas partes, mas eu vou repassar para aqueles que ainda não o fizeram. Na página 290, temos aí o primeiro a ser grifado é: para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes, a vegetação natural é retirada para que as plantações e a pastagem ocupem essas áreas. Então, vemos aí a primeira transformação feita pelo ser humano, que é a retirada das árvores mais altas para ficar apenas com a pastagem rasteira, para poder fazer aí a criação de animais e as plantações. Depois, embaixo, nós vamos grifar que o aumento da população nas cidades tem modificado a paisagem urbana, com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas, instaladas redes de energia elétrica, de água tratada e de coleta de esgoto. Então, para melhorar a sua qualidade de vida, o homem faz transformações na paisagem. Quanto maior o número da população, maior a modificação na paisagem. Aqui, nós vemos que além das construções de moradia, o homem também quer facilitar a sua vida, pavimentando as ruas e avenidas, instalando redes de energia elétrica, água tratada e coleta de esgoto. Na página 291, nós vemos que as paisagens são transformadas também pela ação da natureza. As ações dos elementos da natureza, como o vento e a água da chuva, dos rios, mares e oceanos, atuam na transformação das paisagens. Nós vamos grifar aí que essa paisagem de baixo, ela é transformada pela ação da água do mar, como vemos aqui, ó, que ao bater nessas rochas constantemente, ela causa desgaste e transforma a paisagem. Depois, essa formação rochosa foi esculpida pela ação do vento. Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para o outro, faz com que essas pequenas partículas, ao se chocarem contra as formações rochosas, ao longo do tempo vá transformando cada uma delas. Então, nós vemos aí que, além do ser humano, a natureza também transforma e modifica as paisagens. No decorrer deste mês, nós também estudamos a fotografia e o estudo das paisagens. A fotografia é uma importante ferramenta para o estudo das paisagens. Por meio delas, nós podemos visualizar as transformações que ocorrem na paisagem com o passar do tempo, como vemos na página 294 do livro didático que diz: as fotografias podem nos auxiliar no estudo das paisagens. Ao analisá-las, podemos identificar as principais transformações
que ocorrem na paisagem de um lugar ao longo do tempo. O mesmo acontece com as nossas fotos. Quando olhamos uma foto de quando éramos bebês e vemos uma foto atual, podemos perceber o quanto mudamos e crescemos com o passar do tempo. A mesma coisa se dá quando vemos uma fotografia de uma paisagem antiga e olhamos essa paisagem atual. Às vezes, não conseguimos nem reconhecê-la, pelo tanto que ela mudou com o passar do tempo. Nós também estudamos um assunto muito importante, que é a formação da população. Nós estudamos que a população brasileira ela é formada por uma grande mistura de diferentes povos. Essa formação ela teve início com os indígenas. Então, ela começou com os índios que já habitavam estas terras. Depois, essa formação foi evoluindo com a chegada dos europeus, principalmente dos portugueses, que ocuparam esse espaço para dominar essas terras. Depois disso, nós tivemos a mão de obra escrava dos africanos, que também vieram para formar essa população. E depois dos africanos, vieram inúmeros e diferentes imigrantes de todos os lugares que vocês podem imaginar, como italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemãos, turcos, sírios e libaneses. Essa formação da população, ela ainda não terminou. Ela continua até hoje, com a chegada de outros povos aqui, como a chegada das pessoas da Venezuela, que vieram se abrigar aqui no nosso território. Então, a formação da população, ela é mista e ela é formada por gente que vem de diferentes regiões. A mistura de povos que formam a população do nosso município também nos mostra os diferentes costumes, as várias culturas, as belas manifestações e tradições de cada povo, que são passados de pai para filho ao longo do tempo. A nossa população é formada por uma variedade incrível de culturas e pessoas diferentes, cada uma com seus costumes, tradições e religião. E o respeito deve ser a base de tudo isso. Toda diferença deve ser respeitada e a beleza da nossa população está exatamente nas diferenças. Vamos falar agora sobre o município. A população de um município é composta por pessoas que vivem no espaço urbano e rural. A população total do município ela é formada pela soma desses habitantes de ambos os espaços. Então, nós somamos os habitantes que vivem no espaço urbano aos habitantes que vivem no espaço rural, e aí nós temos o total de habitantes do município. Então, não importa se eles vivem em espaços diferentes, se eles pertencem ao mesmo município, essa quantidade ela é somada e totalizada. Vamos assistir agora um vídeo que fala sobre o modo de vida no espaço rural e urbano.
Muito bacana, né? Essas diferenças estão na página 308 e 309 do livro didático, e é bacana vocês reverem essas páginas que são muito importantes. Agora, vamos para a prática. Atividade 1 de revisão. Em seu caderno de geografia, escreva quais diferenças você sentiria caso tivesse que se mudar para o espaço rural. Então, hoje você vive na zona urbana, estuda no Colégio Constelação. Se por algum motivo você tivesse que mudar para a zona rural, morar no interior, numa fazenda, quais as diferenças que você sentiria nesta vida? Produza um texto dissertativo, tá? Um texto corrido. Atividade 2 de revisão. Responda em seu caderno como a população brasileira é formada. Então, eu quero saber o que forma a população brasileira. Quais os povos, ok? Atividade número 3 de revisão. Faça uma ilustração ou recorte de revistas e jornais, fica a seu critério, figuras que demonstrem uma modificação na paisagem causada pela natureza e uma modificação na paisagem causada pelo ser humano. Não precisa ser na mesma paisagem, tá bom? Vocês podem desenhar ou recortar uma modificação na paisagem que seja pela natureza e uma outra diferente causada pelo ser humano. Pode ser desenho ou recorte. Se empenhem e caprichem nas atividades. Não esqueçam de fazer o cabeçalho no caderno, pular linha e organizar muito bem. Depois encaminhe para o e-mail que eu farei a correção. Agora você já sabe que as paisagens podem ser transformadas pelo ser humano e também pela própria natureza, que a formação da população se deu com a mistura de diferentes povos, que a população total de um município é a soma de quem vive no espaço urbano e espaço rural. Finalizamos a revisão do conteúdo. Você já está preparado para a avaliação. Aguarde as próximas instruções, com a data e de que forma essa avaliação será realizada. Porém, tenha certeza, o conteúdo você já sabe. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, meus queridos alunos, e agradeço mais ainda a participação de todos os familiares, responsáveis e cuidadores que têm acreditado neste processo de ensino. Muito obrigada, eu imagino o esforço que vocês estão fazendo. Agradeço a parceria, fiquem com Deus e até a próxima!